Então, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos para a nossa segunda aula de literatura. Essa aula que, para mim, é um grande prazer e uma grande alegria, uma felicidade estar aqui compartilhando com vocês, conversando com vocês sobre algumas coisas que eu aprendi. E eu sou o professor Ricardo, mas eu sempre quero deixar claro que não existe professor que sabe de tudo. E não existe pessoa que saiba de tudo. Nós estamos sempre em um eterno aprendizado. Então, assim como eu compartilho com vocês algumas coisas, algumas informações, alguns conteúdos, eu também aprendo muito aqui com vocês. Por exemplo, eu estou aprendendo a dar aula, estou aprendendo a explicar, estou aprendendo a achar a melhor palavra para compartilhar aqui com vocês. Então, todos nós estamos na mesma situação. Quantas turmas eu já tive? Vocês são minha terceira turma. Terceira ou quarta turma, se eu não me engano. Deve ser por aí, entre 3 e 4. Eu chutaria mais na terceira, eu acho. Mas é mais ou menos isso. Eu acho que a quarta. Eu acho que é a quarta. Porque sempre foi online. Nunca tive, assim, só no estágio da universidade, que eu entrei numa sala de aula para realmente ministrar uma aula. Mas, para mim, é a mesma coisa. É uma conversa, é uma troca de ideias. Então, a gente está na mesma situação. Somos todos aprendizes da vida. O que eu vou trazer aqui para vocês hoje vai ser um pouquinho mais teórico do que foi a primeira aula. São ferramentas, é uma das ferramentas que, para uma leitura bacana, uma leitura mais aprofundada, uma leitura que não vai ser simplesmente aquela leitura de Facebook, de Instagram, que é aquela leitura que a gente faz assim, a gente lê e passa para frente, para cima. Lê e passa para cima. Então a gente está sempre lendo, mas não fazendo uma leitura como ela deve ser feita de verdade. Então, as figuras de linguagem, que é o tema da nossa aula de hoje, é uma ferramenta que vai nos ajudar a não fazer esse tipo de leitura superficial, uma leitura que cada vez mais nós estamos nos submetendo e entrando. Temos que começar a parar para pensar que ler é reler, assim como escrever é reescrever. E as figuras de linguagem são, depois eu vou dar uma aprofundadinha a mais, mas elas servem para que quando nós encontramos qualquer frase, qualquer texto, qualquer parágrafo, verso, estrofe, nós consigamos pensar assim, opa, o autor utilizou uma figura de linguagem aqui. Vamos parar para pensar que talvez ele tenha usado essa figura de linguagem propositalmente. E sempre é com um propósito. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, que a gente faça uma boa aula aqui. Já vou passar para o próximo slide. O que são? O que são, então, essas figuras de linguagem? São recursos, ferramentas, materiais, estilísticos, estilo, estética, por beleza, por intenção, usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Muitas vezes nós utilizamos algumas figuras de linguagem que somos criticados. Isso é uma coisa interessante da gente parar para pensar, que nós, como falantes da língua portuguesa, utilizamos muito as figuras de linguagem. E isso é uma coisa que a professora de português, ela deve sempre incentivar vocês a refletir, que é o seguinte, por que a gente aprende o português?
se a gente já sabe falar, se a gente já sabe ler em português? Para nós entendermos o quão poderoso é isso que a gente tem desde bebê. É uma coisa que é nossa. Português é meu. Português é de vocês. Cada um de vocês tem o português, mas tem seu estilo, seu jeito de falar, seu jeito de utilizar essa língua que é de vocês, e vocês têm que se apropriar dela. O aprender o português serve para nós sabermos que português é meu e é do outro, e que eu uso o português do jeito que eu quero, mas o outro também utiliza do jeito que ele quer, que é um jeito diferente, e que em determinados ambientes existem outras formas de falar o português, e que aprender essas outras formas, aprender que cada um tem seu jeito de falar e seu lugar de falar, então nós temos vários portugueses em nossas mãos. A gente só tem, muitas vezes, as pessoas só têm o seu português, o seu jeito de falar, o seu jeito de se expressar na nossa língua. Quando eu estou num tribunal, espero que nunca esteja e que nenhum de vocês esteja nenhum dia, mas se eu estou num tribunal, existe um português ali mais prestigiado. E as figuras de linguagem são estilos de fala, estilos que nós utilizamos no nosso dia a dia para expressar melhor. Porque o português gramatical, a gramática normativa, ela é uma coisa fechada nela mesma. Ela é o português dela, é o português da gramática. Mas todos nós temos a nossa própria gramática, o nosso próprio jeito de falar, de se expressar. E claro, né, o que eu estou querendo reforçar aqui é que a gente aprenda todas essas formas e entenda quando o outro está usando uma outra coisa, que assim a comunicação não vai falhar. Um problema grave do mundo é que cada um fala de um jeito, cada um fala de uma língua, as pessoas não se entendem, porque ela acha que o seu jeito de falar é o mais bonito, é o melhor, é o mais correto, e se esquece de que o outro também tem o seu estilo de falar, o seu jeito de falar. Então, estudo das figuras de linguagem é para dar essa base de ferramentas para nós. Olha só, o fulano está utilizando isso aqui. E vocês vão ver que nós utilizamos muito. A mãe utiliza. Verdade, bem lembrado, Roberto. Bem lembrado, eu tinha esquecido do preconceito linguístico. O preconceito linguístico, muito. Preconceito linguístico é eu julgo o jeito do outro se expressar, o jeito do outro falar. Eu sou professor de português. Tento, muitas vezes, nas aulas, tentar manter sempre o português mais correto, português da sala de aula. Mas eu também não vou me privar de falar de um jeito mais simples, de um jeito mais fácil com os meus alunos. Eu sei utilizar o português de um jeito prestigiado, mas não tem por que eu utilizar isso para vocês se vocês não vão entender. Tá? Então, o orador se utiliza de estratégias, então a gente sempre pensa antes, estratégia é pensar antes, para aplicar ao texto com o objetivo de gerar um determinado efeito na interpretação do ouvinte. Então, toda vez que nós utilizamos uma figura de linguagem, ela sempre é intencional. A gente utiliza uma figura de linguagem com um propósito. E o propósito é sempre causar um efeito na interpretação do ouvinte. E a comunicação também, ela é formada por esses três objetos, vamos dizer assim, que é o orador, o escritor, o narrador, a mensagem, o livro, o discurso, a aula e o ouvinte.
E, às vezes, esses papéis vão se invertendo. Eu, no momento aqui, estou como orador, mas quando a Roberta manda uma coisa ali, ela está falando, então eu ouvi, eu li, eu fui ouvinte também. Tá? Então, esses papéis vão se invertendo. Então, é sempre com uma intenção. Vamos já partir, então, para uma figura de linguagem. Personificação. Fácil, né? Já logo de cara, assim, a gente já tem a própria palavra, o próprio nome dessa figura de linguagem já nos dá uma ideia do que ela é. Já vou avisar para vocês que algumas figuras de linguagem têm nomes estranhos, nomes complicados, difíceis de lembrar, de decorar. Eu mesmo não sei de cor todos os nomes, porque são nomes difíceis. Não lembro de cor todas as figuras de linguagem, porque existem muitas. Eu trouxe aqui algumas, a gente utiliza bastante. E essa aqui, a primeira, personificação, ela é fácil de entender. A personificação, ou prosopopeia, então vejam aqui que ela tem dois nomes, um nome mais difícil, um nome mais fácil, e prosopopeia a gente vai ver quando nós começarmos a estudar as escolas literárias, que é um dos livros do arcadismo, prosopopeia, mas enfim, depois a gente aprofunda na aula de arcadismo, a gente aprofunda nisso. Mas o que é, então, essa figura de linguagem? É a atribuição, então, colocar, dar qualidades e sentimentos humanos a objetos ou aos seres irracionais. Então, aqui a gente tem já um desenho de personificação. Um passarinho, isso aqui acho que é uma arara, falando no telefone. É dar sentimentos, qualidades, ações, características próprias dos seres humanos a objetos ou aos seres irracionais. Então, a gente pode personificar o amor, por exemplo. O amor sorriu para mim. É uma personificação de algo que não é nenhum objeto, não é nenhum ser, é um sentimento, mas a gente está dando uma ação, colocando atitudes, coisas humanas, né, nessas coisas que não são propriamente um ser humano. Então, um exemplo aqui que a gente tem, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Vejam o efeito, vamos pensar sobre o efeito dessa frase. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Alguém quer dizer alguma coisa? O que pensa quando lê uma frase como essa, de personificação? Tentem dar exemplos também, tentem dar exemplos de alguma coisa. Na personificação é importante a gente também praticar, se expressar com a figura de linguagem que nós utilizamos. O meu coração chorou. Professor, quando a gente diz o mar está muito calmo, seria uma Chora. personificação? Tipo, o céu chorou hoje. Perfeito, Roberto, perfeito. O céu está chorando hoje. Sei lá, no caso quer dizer que choveu. Isso, algumas pessoas confundem com a metáfora, mas a gente vai falar da metáfora também. A personificação é algo que não chora, está chorando. Então, o jardim olhava as crianças, a gente pode pensar assim, que são os seres observando as crianças, os passarinhos, as formigas, o jardim,
tudo aquilo que envolve o jardim estava ali ao redor das crianças. É só tentar dar sentimentos para um negócio que não é vivo? Boa pergunta, Roberta. Não é só isso. Não é só isso, porque sempre tem uma coisa maior por trás. Então, quando a gente dá um sentimento para o céu, por exemplo, o céu está chorando, não é só para dizer isso. Não é só para dizer que o céu está chorando. Ou não é só para não ser diretamente está chovendo hoje. Para falar diretamente o céu está chovendo hoje. É sempre para dar mais profundidade. Porque um dia de chuva, muitas vezes é um dia alegre. Ah, tá chovendo, mas eu tô aqui na minha família, tá um churrasco aqui em casa, não importa se está chovendo lá fora. Quando o céu está chorando, ele está dizendo que está chovendo lá fora, mas que eu também estou triste, que aquela chuva representa também o meu interior. Então, tem sempre algo mais profundo. Pode estar chovendo, isso é um dia alegre, mas se o céu está chorando, então talvez o céu esteja chorando de pena de mim, de dó de mim, ou triste com o meu estado que eu estou hoje. Então, a gente não utiliza simplesmente para utilizar, sem um sentido. Ah, então, olha só, eu trouxe aqui um exemplozinho, outro exemplo, uma chargezinha, né, uma tirinha, na verdade. Eu sempre me esqueço o nome desse aqui. Lelé, Zé Lelé, Zé Lelé. Zé Lelé se olhando no espelho, olha a, a expressão dele, né? Isso aqui também é uma forma de comunicação. Esses olhares mais caídos e esse sorriso já representa, né? Já dá a gente uma sensação de paz, de orgulho, talvez. Se olhando. E aí o Chico Bento fala, tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não. Ele que tá me olhando. Ele que está me olhando. O espelho está olhando a ele. O que vocês podem imaginar dessa tirinha aqui? O que vocês sentem? Ele deu uma personificação para o espelho, mas é sempre... Tem um porquê. Reparem nessa expressão dele. Nessa cara dele. Que também diz muito, né? Às vezes o silêncio diz mais que mil palavras. Ele está olhando apaixonado. Ele parece estar apaixonado, né? Ele talvez está se amando tanto que ele diz assim, não, eu sou tão bonito, eu sou tão especial, o Narciso, isso aí, o Narciso, eu sou tão especial que não sou eu que estou olhando no espelho, é o espelho que está me olhando, né? Bacana, né? Então a gente utiliza muitas vezes, assim, essas expressões. Vamos tentar refletir e principalmente tentar criar figuras de linguagem, tá, pessoal? Tentem criar essas figuras de linguagem num caderno, pega assim, personificação, escrever várias frases, mas não simplesmente assim, o mouse... Olha só, a gente pode dizer assim, o mouse correu pela mesa. Ou os meus dedos... vamos pensar assim, eu quero dizer que hoje eu escrevi muito no computador e foi uma coisa difícil, uma coisa sofrida. Então, não escrevi por prazer, eu escrevi porque eu estava obrigado a escrever. Então, eu posso dizer assim, os meus dedos choraram de tanto escrever. Eu estou dando muito mais sentido. Os meus dedos choraram de tanto escrever.
é que não foi uma coisa fácil. Ou os meus dedos deslizaram com leveza sobre o teclado. Ah, então já foi uma coisa mais fácil. Foi prazeroso escrever. Eu dei ações humanas para os dedos, que não é um ser, com sentido, com profundidade. Vamos ver outra figura de linguagem, então. Opa, cadê? Aqui. Metáfora, metáfora. A metáfora, ela é bem específica. É importante a gente entender que ela é uma coisa só. Como a personificação é dar vida humana para coisas que não são humanas, a metáfora é o sentido figurado, realizado por meio de uma comparação. Mas não é uma comparação. Comparar também é uma figura de linguagem. Por exemplo, o amor é como fogo. Eu estou comparando o amor ao fogo. Estou dizendo que parece, se assemelha com o fogo. Agora, quando eu digo o amor é fogo, aí sim é uma metáfora. Eu não estou totalmente comparando, eu estou afirmando através de uma outra coisa. Então, porém, é atribuído características semelhantes que representam outras. É um pouquinho complicado de entender. Olha só, vamos falar do amor de novo. Comparando, comparação. O amor é como fogo. O amor queima como fogo, arde como fogo, tá? Ele aquece como fogo. Agora, quando eu digo o amor é fogo, eu já estou pegando todas essas comparações e resumindo numa afirmação. Então, eu pego uma palavra, comparo a outra coisa, afirmando, tá? Sempre na afirmação, e tudo aquilo que aquela outra palavra, que não tem nada a ver, né? Fogo, amor, não tem a ver. Fogo é uma coisa e o amor é outra. E quando eu afirmo de uma forma comparativa, eu tento pegar todas as características daquela outra palavra que eu estou comparando e atribuir aquelas características à coisa primeira, coisa principal. Então, o amor é a coisa principal e fogo é a outra coisa. Eu pego todas as características que existem no fogo e digo que o amor tem essas características também. Então, o amor é fogo. Eu pego todas as características do fogo e digo que isso tudo é coisa do amor. Então, um exemplo que eu tenho aqui também, ó, ele tem uma vontade de ferro. Vamos tentar entender o que ele quer dizer com isso. Ó, vamos ver o que a Roberta botou ali. A metáfora que eu me lembro mais é: melhor um pássaro na mão do que dois voando. Acho que não é metáfora, é advérbio. Vamos tentar pensar sobre essa tua frase aí também. Vamos ver se ela é metáfora mesmo. É melhor um pássaro na mão do que dois voando. É uma metáfora. É uma metáfora, porque eu estou dizendo assim, o pássaro representa alguma coisa que a gente não sabe o que é. É melhor um pássaro na mão do que dois voando. É melhor ter dinheiro, mas o próprio pássaro, Roberta, o pássaro é uma metáfora. A palavra pássaro é a metáfora, né? Assim como fogo é a metáfora para o amor, e ferro é uma metáfora para essa vontade aí. Mas o que será que esse ferro quer dizer? Ele tem uma vontade de ferro. Eu não estou comparando, estou dizendo que a vontade dele é de ferro.
Eu não estou dizendo assim, a minha vontade é como ferro. O pássaro é como se fosse algo garantido. Na verdade, essa frase assim, é melhor um pássaro na mão do que dois voando, é melhor ter uma coisa do que ter duas, ou melhor, do que não ter duas. É melhor eu ter um pouquinho de dinheiro do que estar rodeado de pessoas ricas à minha volta. É melhor eu ter um amigo do que ter várias pessoas, vários núcleos de amizade que eu nunca posso chegar. O céu, né, do que dois voando, é inalcançável. Nós não conseguimos atingir o céu. Então, é melhor ter algo do que simplesmente ficar vendo as coisas inalcançáveis. Então, o pássaro seria uma metáfora para algo que a gente quer. Ele tem uma vontade de ferro. Ferro, lembra uma coisa forte, firme, resistente. Então, a vontade dele é forte, resiste, é inabalável. Vamos tentar, pessoal. Tentem criar ali. Ó, o pássaro é como se fosse... Ah, tá. A Ingrid que botou ali. Vamos tentar criar umas metáforas. Metáfora é a gente dizer que uma coisa tem características de outra. Então, pensem em vocês. É tipo pobre menino rico que só tem dinheiro. Pobre menino rico que só tem dinheiro. Não, não é bem isso, Roberta. É tu, porque ele não tem qualidades. Pobre menino rico que só tem dinheiro. Isso aí é quase um paradoxo. Quase um paradoxo. Quase um paradoxo. Pobre menino rico. Nós vamos chegar no paradoxo também. Vamos pensar assim, pensem em vocês, eu, e pensem numa outra coisa que representem vocês, mas que não seja, por exemplo, uma característica, seja uma outra coisa. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que todo dia faz a mesma coisa, todo dia acorda, vai para o trabalho pontualmente, chega em casa e faz todas as atividades certinhas, eu posso dizer que eu sou uma máquina. Eu não sou realmente uma máquina. Se eu disser que eu me acho uma gata, isto acertou. Eu sou uma gata. É uma metáfora. Se eu chamar alguém de flor, seria uma metáfora? Seria uma metáfora. Uma metáfora. Você é uma flor. Que não está dizendo que aquela pessoa tem pétalas, tem um caule, tem pólen e tem cheiro de flor. Não. Quer dizer, está dizendo que aquela pessoa é delicada. Tu pega as características de uma outra coisa e atribui a outra. Estão acertando. Continuem praticando que vocês vão atingir, vocês vão conseguir entender. Cauana voltou. Tem mais alguém que está aqui, deixa eu ver. Francine, Ingrid, Isabela. Ah, não, a Cauana entrou por dois lugares. Tá. Conseguiram entender, pessoal? Tá tranquilo? Metáfora é pegar a característica de uma coisa e dizer que outra coisa é aquilo. Show. Vamos até ver o que a gente tem de exemplo de metáfora aqui. Olha só. Esta é a borracha de apagar ideologias. Mafalda. Mafalda também é excelente. Utiliza muita figura de linguagem. Ela está dizendo que não sei se o meu mouse está aparecendo, tá. Está dizendo que esse cacetete é a borracha de apagar ideologias. Ela está dizendo que a violência oprime. Sim, entendi, tranquilo. Tá mamão com açúcar.
Ela está dizendo que a violência oprime. Boa, boa. Né? Está dizendo que aquilo ali, que aquele cacetete, é uma borracha. Está afirmando que é uma borracha. Não é uma borracha. O cacetete é duro. Mas ela utiliza da metáfora, então ela diz que uma coisa é outra, para atribuir um significado. Que esse significado é exatamente esse. Que aquele cacetete oprime, através da violência, as ideologias. Muito bem. Vamos ver aqui o próximo slide. Vamos ver a próxima figura de linguagem. Antítese. Essa aqui, interessante. Importante a gente tentar definir bem. Antítese. Tese, né, seria ideia. Antitese, né, é importante a gente sempre pegar a etimologia das palavras, a origem das palavras. Então, primeiramente, tese, ideia. Anti, contrário, oposto. Por isso que eu também trouxe ali o símbolo do yin e yang, que são opostos. O bem e o mal, o preto e o branco, a guerra e a paz. A antítese é quando nós utilizamos ideias opostas numa mesma frase, mas que faz sentido. Faz sentido a gente utilizar aquelas duas ideias diferentes. Pessoal, eu tomei uma xícara de café aqui, vocês me deem, assim, 3 minutos que eu já venho, só no banheiro rapidinho ali. Tô apertado. Voltei. Então, pessoal, prof, a ironia seria uma figura de linguagem? Sim, vamos chegar na ironia também. Uma das mais utilizadas, inclusive. Utilizamos muito. Vocês vão perceber que a gente utiliza muita figura de linguagem no nosso dia a dia. Muita. As mães, então, capricham nas figuras de linguagem com os filhos. Mas a antítese,
Oi, oi, estão me ouvindo? Caiu aqui a internet, pessoal. Desculpem, acontece, né? Coisas do online. Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Assim a gente vai, gente. Importante a gente persistir, não desistir, qualquer coisinha. Imaginem no tempo que não tinha internet, né? O quão mais difícil era. Então, só para a gente dar uma passadinha aqui pela antítese, é quando a gente utiliza duas ideias opostas, duas teses opostas, mas com sentido. Então, toda guerra finaliza por onde deveria ter começado. A paz. Estamos utilizando dois termos opostos com um sentido. É uma frase que não é paradoxal. E aí nós vamos ir para o paradoxo também, para entender quando a gente utiliza duas ideias opostas que não se fecham. Então, toda guerra finaliza por onde deveria ter começado. A paz. Uma outra... Tem uma música do Belchior que diz bem assim: a noite fria me ensinou a amar mais o meu dia. Então, a noite me ensinou a amar o dia. E pela dor, eu descobri o poder da alegria. A dor e a alegria. Ideias opostas, mas que na frase, com uma antítese, faz sentido. Vamos pegar um exemplo aqui. Então, ó, mais uma tirinha. Adoro essas tirinhas de Deus aqui. Deus conversando com Adão. Então, ó, sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. Para existir um positivo, tem de haver um negativo. Já essa frase aqui, né, essa primeira frase, já é uma antítese. Então, para existir um positivo, tem de haver um negativo. Utilizando duas ideias contrárias numa mesma frase e que tem sentido. Para existir o um, tem que existir o menos um. Sem o mal, como saberíamos que é o bem? O que seria da paz sem a guerra? E aí, o Adão encerra essa tirinha dizendo: o que seria do John sem a Yoko? Ele está falando do John Lennon sem a Yoko Ono, que foi a sua parceira no final da vida. Não, a última frase não é uma antítese, mas, né, quase seguiu a mesma linha ali. Porque o John e a Yoko não são termos opostos, os dois são seres humanos. Mas o que é antítese é a paz e a guerra, o positivo e o negativo. É nesse sentido aí. Então a gente consegue formular muitas frases. Eu quero ver, tentem aí, formular uma frase como antítese. Pegar dois termos e colocar na mesma frase com um sentido. Termos opostos. Vamos ver o que vocês conseguem. Importantíssimo vocês praticarem. Para quando vocês encontrarem, já, opa, isso aqui eu conheço. Isso aqui eu sei o que é. Termos opostos. Frio e calor, alto e baixo. Por exemplo, alto e baixo. É começando de baixo que eu chego no alto. O sol de hoje brilhou mais que a lua de ontem. O sol de hoje brilhou mais que a lua de ontem. Acho que ficou confuso. Sol e lua. É que o sol e a lua, ele não é bem oposto, né? O sol não é o oposto da lua, eu acho. O leite está quente e o café está gelado. O leite está quente e o café está gelado. Fiquei cega quando te vi. Isso que tu escreveu aí, Roberta,
Um paradoxo, que a gente vai ver também. É quase isso. Então, vejam como vocês têm que praticar. Cegueira e visão não são coisas que podem ficar numa mesma frase. Ela fica paradoxal. Mas é possível a gente escrever frases paradoxais. E é uma figura de linguagem. Então, cegueira e visão. A gente pode colocar essa mesma frase da seguinte forma. Antes eu via. Quando você apareceu, fiquei cega. É aquele ditado. Água mole em pedra dura. A noite foi curta e o dia longo. Boa, é uma antítese. A noite foi curta e o dia longo. Tanto bate até que fura. É pegar dois termos opostos e colocar numa mesma frase que faça sentido. Quando acordei, estava cansado, mas à noite, cheio de energia. São ideias opostas numa mesma frase. Vamos ver uma outra aqui. Vamos ver se já vai ser o paradoxo logo de cara. Paradoxo. Paradoxo. Vejam como as figuras de linguagem vão se complementando. Então, enquanto a antítese eram termos opostos, mas que se complementam, a guerra precisa da paz. São coisas da mesma moeda. A canseira e a energia, duas faces da mesma moeda. O herói e o vilão, tipo quando o médico diz, você está entre a vida e a morte. Isso, você está entre a vida e a morte. Isso aí é uma antítese. É utilizar os dois termos numa mesma frase, com sentido. Agora, o paradoxo é mais complicado. Porque o paradoxo, ele cancela o sentido. Deus escreve certo por linhas tortas. Tá aí, ó. Estão matando a charada. Mas isso aí é o antítese. Deus escreve certo por linhas tortas. Reto por linhas tortas, ficaria até mais antítese ainda. O paradoxo, ele se cancela. Os dois termos não podem estar numa mesma frase, mas estão. Então, ele gera um paradoxo. E existem paradoxos de todos os tipos, né? Até na filosofia vocês podem acabar estudando paradoxos. Existem paradoxos da ciência também. E na literatura é quando a gente pega termos que se cancelam. Olha lá, o paradoxo representa o uso de ideias que têm sentidos opostos, não apenas de termos, como na antítese, tal como o caso da antítese, está entre parênteses ali, mas de lógica. De lógica. Então, olha o exemplo. Estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Oi, Tawane, deixa eu ver se é a Tawane que chegou. Ué, eu aceitei? Não? Não. Oi, Tawane, tudo bem? Chegando um pouquinho atrasada. Estamos falando sobre figuras de linguagem, já estamos na figura do paradoxo. Difícil de compreender, mas a aula vai estar gravada, vocês vão poder reassistir lá no YouTube. Vamos tentar entender ali, ó. Estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Não tem lógica eu estar cego e ver. É um paradoxo. Mas a gente utiliza o paradoxo para causar um efeito. Esse efeito aqui, no caso,
Estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Ele está tão dentro do amor que tudo ao seu redor fica escuro. Mas ele consegue ver que isso é muito bom. Antes um pássaro na mão do que dois voando. Né? Mas vamos tentar criar um paradoxo. Pegar coisas que se cancelem. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Do Resident Evil. Para quem gosta de jogos, né? Resident Evil. Inclusive saiu o remake agora. Diz assim, tem um vilão lá, que são os zumbis infectados por um vírus que tornam eles zumbis. E eles dizem uma frase assim, morrer é viver, morrer. Eles falam em espanhol, morreres, viver, morreres, viver, morreres, viver. Eles ficam repetindo isso. Porque eles são zumbis. E eles acham que agora sim é que eles vivem. Porque eles tiveram que morrer. Então, é preciso morrer para viver? É um paradoxo. Se tu morreu, não tem como tu viver depois. Mas, mesmo sendo paradoxal, mesmo se quebrando essa lógica, faz sentido. É preciso morrer para viver. A gente consegue encontrar uma profundidade ali. Os termos se cancelam, então por isso que ele é um paradoxo, mas ele faz sentido na sua intenção. A sua intenção faz sentido. Resident Evil é meu jogo favorito. Olha aí, Roberta. Roberta pegou a referência, então. Vamos ver o exemplo aqui, um outro exemplo que eu trouxe de paradoxo. Olha aí, olha o professor dando aula. O professor afirma, toda certeza é relativa. E aí o aluno pergunta, tem certeza, professor? E ele diz, absoluta. A certeza do professor é absoluta, mas ele disse que a certeza não é absoluta, é relativa. É um paradoxo. O absoluto cancelou o relativo. Então, muitas vezes, o paradoxo, quando alguém utiliza o paradoxo no dia a dia, essa pessoa, ela muitas vezes está se contradizendo. Ela diz uma coisa e no final ela cancela tudo aquilo que ela disse. É quase a mesma coisa que alguém dizer assim, eu não tenho nada contra homossexuais, mas quando a gente coloca o mas, a gente já está cancelando a frase anterior. Já é algo paradoxal. Então, o paradoxo é uma das figuras de linguagem mais difíceis de se reproduzir conscientemente, mas muito fácil dela aparecer e nos boicotar, nos cancelar. Prestem atenção no paradoxo que vocês utilizam, sim. Importante vocês sempre terem isso em mente. É tipo, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Essa frase, Ingrid, ela não é paradoxal. Ela não é uma frase que se cancela. É porque a pessoa que diz essa frase já está dizendo, bom, eu digo uma coisa, mas faço outra. Ela já está deixando claro. O paradoxo é um pouco mais inconsciente ali, mais no subentendido. Vamos ver o que a Roberta botou ali. Lembrei de Deus criar, pode uma pedra que não consegue carregar? Deus pode criar uma pedra que não consegue carregar? Caso sim, então não é mais onipotente. Caso não, nunca foi onipotente. Boa, Roberta, isso é um paradoxo. Isso é um paradoxo.
Tem outros paradoxos parecidos, assim, né? Um paradoxo bem legal, que, né, não tem a ver com o texto, mas tem a ver com a ideia, é aquele da viagem no tempo. Eu volto no tempo e mato o meu avô sem antes o meu avô ter conhecido a minha avó. Tá? Então eu mato ele na adolescência. Eu volto no tempo e mato meu avô na adolescência. Como que eu voltei no tempo se eu nunca existi? Se meu avô morreu antes de conhecer a minha avó, nem o meu pai existiu. Se meu pai não existiu, nem eu existi. Então, como que eu voltei no tempo e matei meu avô? É um paradoxo. Não tem como. As ideias se eliminam, uma coisa elimina a outra. É o mesmo que a gente pegar o menos um e o mais um e colocar numa mesma conta matemática, eles vão dar zero. Pegar coisas opostas vão se cancelar. Então, é uma das figuras de linguagem que vocês vão ter que aí trabalhar bastante. Vamos, ó, até o ovo e a galinha é um paradoxo. Acho que já deram uma solução científica, mas foi um paradoxo por bastante tempo, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Aí é aquela coisa, se primeiro veio o ovo, quem é que botou aquele ovo? Se não teve a galinha antes. Então veio a galinha antes, mas a galinha vem do ovo. Vai se eliminando, né? Vai se anulando. Mas em muitas frases funciona. A gente sabe que é um paradoxo, mas funciona. Vamos ver outra figurinha. Hipérbalo. Eita, olha agora a palavra que surge aqui na nossa aula agora. Hipérbalo. Hipérbato. Me confundi com hipérbole, né? Mas o hipérbato, vejam que eu até trouxe aqui a figurinha de uma coisinha girando, né? Trocando de posição. Essa é fácil de entender. Essa é mais fácil que o paradoxo. O hipérbato é a alteração da ordem direta da oração. Então, uma oração, ela normalmente é feita do sujeito, o verbo e o predicado. Eu comi uma pizza. É o sujeito, é a ação e aquilo que vem depois. Eu comi alguma coisa, comi uma pizza. O hipérbato é a alteração dessa ordem direta. Então, vamos pensar assim, a mesma frase, eu comi uma pizza. Eu posso pegar assim, pizza, eu comi. É um hipérbito. Tem um porquê de eu colocar, mudar essa ordem. Tem um porquê. Eu comi pizza é uma frase normal. Agora, pizza, eu comi. Ou, eu gosto de pizza. Pizza, eu gosto. Muda o sentido, muda o efeito. E é por isso que a gente utiliza. Olha o exemplo ali. São como uns anjos os seus alunos. Colocou os anjos na frente. Para quê? Para dizer que os anjos são mais. Os alunos são tão anjos que na frase o anjo vem primeiro. O que importa no hipérbato vem primeiro. Os seus alunos são como anjos. Os anjos. Seria a frase na ordem direta. Vamos tentar criar aí um hipérbato. Para criar um hipérbato, a gente primeiro pega a frase na ordem normal. Depois a gente tenta inverter para dar um sentido um pouco mais profundo. Vamos ver se alguém consegue pensar em alguma frase.
Pois eu vou trazer um exemplo ali que vocês vão conseguir entender um pouquinho. Como no dia a dia tem também isso. Na cultura tem o hipérbato. Não vamos conseguir? Deixa eu passar aqui para o próximo slide para vocês verem o outro exemplo, uma chargezinha. Uma charge simples, bem simples. Uma estrofe do hino e uma outra frase. Então é importante a gente dar uma olhadinha em todo a charge, a gente lê com tudo. Ela é linguagem verbal e não verbal. Muitas vezes não verbal também, só imagem. Temos ali 4 crianças brancas, uma loirinha lá hasteando, né, a bandeira, as outras 3 lá cantando. Ingrid, cachorros, desisti de ter. Isso aí, Ingrid. Perfeito. Cachorros, desisti de ter. Dá outro sentido. Se eu dissesse assim, desistir de ter cachorros, ia ser uma frase normal. Ah, desisti de ter cachorros. Agora, cachorros, desistir de ter. É outra coisa. Já dá mais intenção. O hipérbato está ali no hino nacional também. Quando os autores do hino invertem toda a estrutura dessa primeira estrofe ali. Então, olha lá. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói com brado retumbante. Um brado retumbante de um povo heróico, as margens plácidas do Ipiranga ouviram. Essa seria a ordem correta. Um brado retumbante de um povo heróico, as margens do Ipiranga ouviram. Ou as margens do Ipiranga ouviram um brado retumbante de um povo heróico também, né? Melhor ainda, as margens plácidas do Ipiranga ouviram um brado retumbante de um povo heróico. E aí o autor inverte a estrutura para causar um efeito maior. Começa com ouviram, começa com o verbo. E nessa chargezinha aqui, a gente tem ali um negrinho dizendo: ai, que fome! Gritando. O brado retumbante de hoje em dia, e talvez também daquela época, muitas vezes era o grito de dor, o grito de desespero, de tristeza, de fome de muitas pessoas. Enquanto Dom Pedro estava lá dando esse grito, com toda a sua glória, seu poder, tinha muita gente morrendo de fome, como morre hoje em dia. E essa charge, amo charges, acho que elas são excelentes para a gente interpretar, para a gente refletir bastante, simples, muita gente não consegue entender, então é interessante da gente também buscar charges, é importante a gente alimentar conteúdos bons na nossa vida, né? Então, charges e tirinhas são coisas que eu gosto de trazer sempre nas aulas, porque são sempre geniais, são sempre com reflexões. Então, vamos ver aqui. Essa aqui é barbada, né? É só trocar a ordem por uma diferente, mas sempre tem um sentido além. Pleonasmo. Pleonasmo, vocês já devem ter ouvido falar bastante. Vocês já devem ter ouvido falar também. Ah, isso aí é um pleonasmo. Ah, isso aí é uma redundância. Muitas vezes a gente é o quê? Cancelado, criticado, corrigido por utilizar um pleonasmo. Mas na literatura se utiliza pleonasmo. Por algum motivo. E por algum motivo nós também utilizamos o pleonasmo.
O pleonasmo, então, é uma tipo, subir para cima. Isso aí, ó. Olha como você, esse aí você já pega mais rápido, né? O pleonasmo você já pega mais rapidinho. É exatamente isso, subir para cima. A gente utiliza ele, o pleonasmo direto, às vezes sem se dar conta, para dar ênfase ao que a gente quer dizer. Quando a gente repete essa ideia, né? Ou essa palavra do mesmo sentido, é para dar ênfase a ela. Então, ali um exemplo, ó. Pleonasmo é a repetição da palavra ou da ideia contida nela para intensificar o significado. Para intensificar. Para que, ó, não é saia. Saia para fora. Não é saia de perto de mim, é saia para fora. Saia para fora, isso aí. Né? Cair para dentro do buraco. Também é uma outra frase bem comum. Cair para dentro do buraco. Se eu cair, né? Mas é possível cair para fora do avião. Certeza absoluta. Certeza absoluta. Também, pleonasmo. Como a gente utiliza, né? Eu tenho certeza absoluta disso. É um pleonasmo, é uma redundância, mas ela intensifica. Então, por que a gente vai boicotar isso? Não tem porquê. Se eu estou falando e quero que a pessoa entenda toda a forma possível, eu utilizo o pleonasmo. Uma frase ali, ó. Eu vou te dizer para ti uma coisa. A pessoa que está dizendo isso, o orador, está reforçando que o que ele vai dizer é para ti. Eu vou te dizer para ti. Ele está intensificando que o que ele tem a dizer pode até não ser tão importante, mas é para ti. Vamos ver aqui. Olha só. Saia para fora, Rex. A dona de casa utilizou um pleonasmo. Saia para fora, Rex. E olha lá. E aí, na outra tirinha ali, no outro quadrinho, ela te enxotou com pleonasmo? Impossível, ela não seria capaz. Então, o que era? E aí a gente entende o que ele fez. Ó. Entendi. Levar a saia para fora. O cachorro jamais aceitaria, como muita gente não aceita, né, por puro preconceito linguístico, a utilização do pleonasmo. Então, quando ele ouve saia para fora, Rex, ele entendeu, cancelando o pleonasmo, que era para levar a saia para fora. E aí ele vai lá e arranca a saia da dona. Então, vejam o quão inteligente também é essa tirinha, né? De conseguir utilizar um pleonasmo, de falar sobre o pleonasmo dentro da tirinha e ainda fazer uma piada. Vamos ver qual temos outra figura aqui. Anáfora. Anáfora também é interessante. A anáfora se assemelha com o pleonasmo devido à utilização repetida de uma mesma palavra, mas nesse caso aqui, ela é a repetição da mesma palavra várias e várias vezes, para também intensificar, para dar uma intensidade um pouco diferente do pleonasmo. Então, blá, 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 olha lá, ó, a anáfora é a repetição de uma ou mais palavras de forma regular, que se mantém a mesma coisa. Então, fora, fora, fora. Se você sair, se você ficar, se você quiser esperar, se você qualquer coisa, eu estarei aqui sempre para você. Então vejam que ele utilizou o se 4 vezes
a mesma palavra, mas diferente do pleonasmo, não é redundante, é repetitivo com uma intenção forte. Se você sair daqui, ou por exemplo, quando eu acordar, quando eu crescer, quando chegar o meu momento, então eu serei feliz. É utilizando a mesma palavra, uma seguida da outra, para causar esse efeito. Também de intensidade, né? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Doutor, eu estou com falta de ar, disse o paciente. Aí o doutor responde, só? Pois esse hospital está com falta de leito, falta de médico, falta de medicamento, falta de verba. Ele utilizou a palavra falta, repetiu ela várias vezes. Aqui também a gente pode perceber assim, que a palavra falta repetida várias vezes, aí tu entende o que realmente é uma falta. Aí tu entende que realmente está faltando alguma coisa. Falta, falta, falta. Então, é uma outra figura de linguagem bem interessante da gente refletir sobre ela. Vamos dar uma olhadinha aqui que nós temos. Eufemismo. Eu estou dando uma corridinha aqui, porque eu estou vendo que a gente tem um pouco tempo, tá? Mas, na próxima aula, se vocês tiverem dúvidas, vocês me falem, se vocês tiverem dúvida agora também. Eufemismo. Eufemismo também é uma coisa que a gente utiliza muito no nosso dia a dia. É a utilização de expressões mais suaves para amenizar uma situação mais forte. Então, eu também trouxe aqui uma pessoa serena, uma pessoa em paz, tentando se manter tranquila no caos, que é a vida. Um exemplo típico, a vovó virou uma estrelinha. Virou uma estrelinha é um eufemismo, é uma suavização do termo morreu, né, do verbo morreu, a morte. Então, a gente também utiliza muito o eufemismo no nosso dia a dia, amenizando as coisas, utilizando outras palavras mais suaves. Ó, fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, ela está dizendo que fofoqueira é uma palavra forte demais. Eu não sou fofoqueira. Eu sou uma produtora de biografias orais não autorizadas. É um eufemismo para uma palavra mais forte. É uma suavização do termo. Então, a gente consegue transformar palavras drásticas utilizando uma frase eufêmica, certo? Vamos ver uma outra aqui. Hipérbole, agora sim, hipérbole. Hipérbole serve para exaltar uma ideia, com o objetivo de causar maior impacto e entusiasmo. Aqui é o contrário do eufemismo, que ameniza. A hipérbole exagera. E é importante a gente cuidar hipérbato e hipérbole, né? Eu me confundi antes, porque os nomes são parecidos. Hipérbato, trocar a ordem, hipérbole, exagerar. Exagerar nas coisas. E essa aqui, gente, essa aqui é típica das mães. As mães amam uma hipérbole. Nós também, né? A gente também gosta de dar uma exageradinha nas coisas. Alguns signos do zodíaco aí também. Então, olha lá, estou morrendo de fome. A pessoa que disse isso pode realmente estar morrendo na hora que disse isso. Mas nós, no dia a dia, utilizamos muito isso. Eu estou morrendo de cansado, eu estou morrendo de vontade de fazer isso, ou eu estou morrendo de saudade. A pessoa, de fato, não está morrendo, mas ela utiliza a hipérbole, o exagero, para dar
mais significado, mais força, mais poder para aquilo. Então, vejam o quanto a gente utiliza figuras, sempre com sentido e sem saber, sem se dar conta de que, olha só, eu realmente estava usando uma figura de linguagem aqui para me expressar melhor. Se eu dissesse assim, eu estou com muita fome, não é o mesmo que dizer que eu estou morrendo de fome. E tu não está morrendo. Vamos ver aqui um exemplo, ó. Essa aqui eu tive que pegar. Se eu for aí achar, eu vou esfregar na tua cara. É uma frase de mãe. Mãe, cadê minhas meias? Mãe, cadê o pano de prato? Ou, mãe, cadê isso? Se eu tiver que ir aí e achar, eu vou esfregar na tua cara. Ela não vai literalmente esfregar na tua cara. Mas ela fala isso, ela exagera isso para intensificar a frase dela. Para mostrar, eu sei que tá aí, procura, vai que tu vai achar. Só que ela exagera, ela usa muito hipérbole. E a ironia? Faltando 3 minutinhos, pessoal. Ironia ou antífrase é uma figura de linguagem utilizada para dizer-se algo propositalmente oposto ao que se realmente quis dizer. Então, de todas as outras figuras de linguagem que a gente viu, antítese, paradoxo, né, que utilizam termos opostos, aqui a gente fala o contrário daquilo que a gente queria dizer por uma razão, propositalmente. Então, olha lá, ele correu tão rápido quanto uma tartaruga. É um termo oposto. A gente não quis dizer que ele correu rápido. A gente está dizendo que ele é lerdo. A ironia é muito utilizada. Vamos pensar numa ironia aí, pessoal. A gente quer falar mal de uma pessoa, mas sem usar tão rápido quanto uma lesma. Vamos pensar em outras coisas. Por exemplo, a gente quer falar mal de alguém. Ali está falando mal, está chamando a pessoa de lerda. Vamos dizer aquela pessoa tão forte quanto um mosquito. Tão forte quanto um mosquito. Tão forte, tão resistente quanto um... Meu coração é tão resistente quanto uma folha de papel. É irônico. E a ironia sempre tem um debochezinho. A ironia sempre tem um debochezinho. Coração de pedra é uma metáfora, Roberto. Está dizendo que o coração daquela pessoa é como uma pedra. É uma pedra. Aí é uma metáfora. A ironia, tu diz o contrário. A ironia, tu diz assim, nossa, como ele é... como ele é querido, falando de uma pessoa que não tem nada de querida. Nossa, ele é muito querido. Uau! Né? A gente até muda o tom de voz quando a gente vai fazer uma ironia. Tá, pessoal? Ele correu. Vamos ver aqui um exemplo de ironia. Ó, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Viu como eu canto bem? E olha a cara de Deus. Aham. Aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. É óbvio que Elis Regina não está morrendo de inveja. Elis Regina é uma baita cantora. Mas ele está dizendo, aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Não é verdade. É uma ironia. Está dizendo o oposto. Nossa, como aquele homem é bonito. Meu Deus, como ele é bonito mesmo. Uau. Tem uma pessoa feia ali. É o oposto. Pessoal, é sempre muito corrido, né? 1h30 assim passa voando. Eu vou dizer para vocês que lá no Drive tem esse exercíciozinho aqui. Tem outro exercíciozinho aqui também, tá? É importante que vocês deem uma olhadinha, vou colocar lá no Drive agora. Tentem
responder aqueles exercícios. No iniciozinho da primeira aula, eu vou tentar retomar esses exercícios, só para a gente refletir um pouquinho. Pratiquem em casa, façam, criem figuras de linguagem, prestem atenção nas figuras de linguagem na volta de vocês, que vocês vão ver, vocês utilizam, que a mãe utiliza, que os amigos utilizam. Tentem lembrar desses nomes. Ah, olha lá, o fulano está usando um paradoxo. Ah, olha lá, um pérbato. Isso vai ajudar vocês a definirem melhor. Ah, olha só, isso aqui é uma metáfora. Definir melhor essas figuras de linguagem que vão ser muito úteis na nossa interpretação de texto, tá? Dos textos literários que a gente vai ver e do dia a dia. Muito do dia a dia. E poder utilizar essas figuras de linguagem quando a gente bem quiser. Pessoal, na próxima aula nós vamos falar sobre os gêneros literários. Vai ser uma aula bem gostosa, bem legal. Vamos tentar trazer uma poesia para a gente encerrar a aula também. Se vocês quiserem trazer conteúdos, trazerem ideias, trazerem textos para a gente ler na aula, fiquem à vontade. Me chamem no WhatsApp, que eu coloco nos slides também. A aula é nossa, é minha, é de vocês. O nosso conhecimento aqui é entrelaçado. Tá, pessoal? Uma boa semana para vocês, se cuidem, um abração, tudo de bom. Obrigado pela presença, parabéns por persistirem e quererem o conhecimento. Um abraço para vocês, até mais.